Hoje vamos nos aprofundar em duas histórias surpreendentemente estranhas. Mas não se engane, porque elas são reais. Mas antes de começarmos, se você é fascinado por relatos sobrenaturais, sombrios e envoltos em mistério, então você chegou no lugar certo. Toda semana trazemos novos casos que desafiam a lógica e nos fazem questionar o quão estranho o nosso mundo é. Se esse tipo de conteúdo te atrai, então deixa seu like para que mais pessoas com o mesmo interesse que o nosso possam encontrar esse canal quando estiver no YouTube. E também se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhuma das nossas postagens semanais. Dito isso, vamos começar as histórias de hoje. Em uma tarde de primavera de 1990, em uma cidade chamada Pingyang, uma pequena comunidade rural no sul da China, uma jovem mãe terminava de arrumar a sala de estar da sua casa. Só que de repente ela começou a ouvir as suas filhas gêmeas de apenas 3 anos começarem a chorar muito no quarto. E aquilo era algo muito fora do comum, porque embora crianças de 3 anos frequentemente chorem muito, essas gêmeas elas eram silenciosas a maior parte do tempo, porque elas quase nunca demonstravam qualquer tipo de agitação. Você já vai entender o porquê. As meninas se chamavam Shizai e Xiangwu e sempre foram extremamente calmas, passando a maior parte do dia dormindo ou em silêncio profundo. Com 3 anos, elas ainda não haviam pronunciado uma única palavra e esse era um tema de preocupação da família. Por isso, quando aquela mãe escutou o choro repentino, ela saiu em disparada em direção ao quarto para saber o que tinha acontecido com as suas filhas. Talvez até movida pela curiosidade, já que era inacreditável vê-las fazendo barulho. Ao entrar no quarto, ela deparou-se com as gêmeas nos seus berços e elas estavam chorando demais, como se algo terrível tivesse acontecido, e a mãe imediatamente começou a procurar se havia algum ferimento ou se elas estavam com algum sintoma de gripe ou de qualquer tipo de doença, uma febre. Ela examinou tudo, só que o que parecia era que algo invisível havia perturbado aquelas crianças de uma maneira terrível. Depois de um tempo acalmando aquelas crianças, a mãe as colocou de volta em seus berços e as meninas adormeceram logo em seguida. E nos dias seguintes, elas voltaram à sua rotina habitual, silêncio quase absoluto e longos períodos de sono. E enquanto as gêmeas descansavam no quarto, a mãe continuava cuidando das tarefas domésticas. Certo dia, ao passar pelo corredor em frente ao quarto das filhas, com a intenção de acessar o fundo da casa, ela parou subitamente. A porta estava fechada e até onde ela sabia as meninas estavam dormindo, elas não tinham feito barulho nenhum ao longo do dia. Mas o que fez aquela mãe parar de súbito foi porque de dentro do quarto ela começou a escutar vozes. E não eram choros ou reclamações, mas uma conversa estruturada. Então ela decidiu encostar o ouvido na porta e escutar a conversa, o teor da conversa que elas estavam tendo. E o que ela escutou não eram balbucios infantis, era uma conversa estruturada, com frases elaboradas. Aquelas crianças que até então nunca haviam dito uma só palavra, pareciam se comunicar como adultas. Quanto mais aquela mãe ouvia a conversa, mais perplexa ela ficava. E não pela forma que as crianças estavam falando, mas principalmente pelo conteúdo da conversa. As gêmeas dialogavam sobre eventos e pessoas de uma vila diferente, um lugar até onde aquela mãe sabia elas jamais haviam estado. E tudo parecia muito impossível para 2 crianças tão pequenas. Em praticamente qualquer lugar do mundo, onde uma mãe que flagrasse suas filhas de 3 anos, sem histórico de fala, conversando sobre assuntos que não poderiam conhecer, possivelmente ela procuraria ajuda. E talvez ajuda médica. Mas em Pingyang as coisas são diferentes. Trata-se de uma região que abriga cerca de 7.000 moradores, dos quais mais de 100 acreditam ser reencarnação de pessoas que morreram de forma trágica. E não são apenas aquelas 100 pessoas que levam essa crença a sério. Toda a comunidade realmente acredita que essas pessoas sejam de fato reencarnadas. Nesse lugar, é comum que os chamados reencarnados confrontem ou procurem os demais moradores
para ajustar contas deixadas da sua suposta vida passada. Dívidas são cobradas, brigas acontecem, tudo motivado pela convicção de que em outra existência houve algum tipo de ofensa ou de pendência. Sendo parte dessa cultura, essa mãe, quando ouviu as gêmeas que jamais haviam falado, trocando informações tão complexas sobre outra vila, por mais amedrontador que isso fosse, ela compreendeu, ela associou de imediato o que isso poderia significar. Se elas viviam em Pyongyang, havia a forte possibilidade dessas filhas serem espíritos reencarnados. E em vez de chamar um médico, ela começou a espalhar a notícia. Menos de uma semana depois, um homem e uma mulher bateram a porta daquela família. Para o pai e para a mãe das gêmeas, que não falavam e agora estavam falando como adultas, eram completos desconhecidos, mas imediatamente eles foram reconhecidos pelas meninas quando os viram. Uma das meninas começou a dizer que aquele homem e aquela mulher haviam sido seus pais em uma outra existência, que as duas não eram irmãs, elas eram amigas, e que numa vida passada elas haviam tirado a própria vida um mês antes de nascerem no corpo das gêmeas. Elas falaram sobre detalhes específicos da vila onde, segundo a mãe, elas nunca haviam estado, além de segredos muito íntimos da vida que levavam antes do suposto suicídio. Elas mencionaram até mesmo que os seus corpos foram encontrados em determinado local e forneceram informações que não poderiam ser contestadas. A mãe biológica, óbvio, inquieta com tudo aquilo, perguntou para o homem e para a mulher se fazia sentido e eles confirmaram a história que a criança estava contando ali. As meninas também explicaram que permaneceram em silêncio durante tanto tempo justamente para manter essa reencarnação em segredo e que elas passavam boa parte do dia dormindo porque elas sonhavam com a vida que haviam deixado para trás. Uma vida que, segundo elas sentiam profunda saudade. Até hoje, ninguém conseguiu apresentar uma explicação lógica para como crianças de 3 anos poderiam ter conhecimentos tão específicos sobre pessoas, lugares e acontecimentos que supostamente eram desconhecidos para elas. A explicação mais plausível, ao menos para quem vive em Pyongyang, é a de que realmente são as reencarnações daquelas adolescentes. O vilarejo permanece sendo um foco de histórias sobre reencarnação e o motivo de tantas supostas ocorrências em um só lugar continua envolto em mistérios. Será que um dia a gente vai saber o que acontece em Pyongyang? A seguir, apresentamos uma história que pode parecer inacreditável à primeira vista, mas não se deixe enganar pelas primeiras impressões. Se você ficar até o final, você vai presenciar uma reviravolta surpreendente e, para mim, uma das narrativas mais intrigantes que nós já encontramos nos fóruns da internet. Na primavera de 1883, em um pequeno assentamento chamado Eagle Creek, no Arizona, vivia uma jovem chamada Sarah. Ela passava o dia cuidando da casa da fazenda que dividia com sua irmã Elizabeth, enquanto os maridos de ambas pastoreavam ovelhas e trabalhavam a terra. O oeste americano da época era pouco povoado e era muito perigoso, então não era incomum que famílias se unissem para enfrentar as adversidades. Sarah e Elizabeth, além de zelarem pelo lar, criavam juntas seus 4 filhos, 2 filhos de cada uma delas. Certo dia, Elizabeth saiu para buscar água em uma nascente próxima, uma atividade corriqueira para aquela família. E enquanto Sarah continuava a faxina de olho nas crianças, a Elizabeth se foi. Subitamente, os cães da família, normalmente dóceis, nunca muito ladradores, começaram a latir de forma agressiva do lado de fora. Assustada, Sarah ordenou que as crianças ficassem dentro de casa e correu até a varanda, tentando entender o que estava provocando a agitação incomum nos animais. À frente da casa da fazenda onde elas viviam era um terreno árido e rochoso, com uma vegetação rala, e logo à frente havia uma grande colina de areia que bloqueava a visão para o horizonte. Os cães eles estavam amarrados no quintal e fixos olhando na direção do topo dessa colina e latindo sem parar. No início, a Sarah não conseguia enxergar nada de diferente, mas então
no alto da colina, surgiu algo que fez ela congelar. Era uma criatura enorme, de 4 patas, com pelos avermelhados, um dorso corcundo, e montado sobre ela um homem de aparência perturbadora, um rosto profundo, um sorriso repleto de dentes, assombroso, e na cavidade ocular não haviam olhos. Profundamente religiosa, Sara só conseguiu pensar que o próprio diabo tinha aparecido montado naquela criatura estranha. E em pânico, ela correu para dentro de casa, empurrou a mesa contra a porta, reuniu as 4 crianças em volta do seu braço e começou a rezar, pedindo para que suas almas fossem poupadas. Foi então que ela ouviu do lado de fora um grito lacinante, claramente humano. Na mesma hora, ela se lembrou que a Elizabeth tinha ido à nascente, mas o que ela poderia fazer? Primeiro, ela estava imobilizada de medo. Segundo, ela precisava proteger as crianças. E a única coisa que ela pôde fazer no momento foi continuar rezando. Alguns minutos de silêncio perturbador se passaram e a Elizabeth não voltou. E ela começou então a escutar alguém forçando a porta contra a mesa. A primeira reação dela foi de puro terror. Ela acreditou que o ser, o demônio, seja o que fosse, finalmente tinha alcançado a casa e estava ali agora para levá-la. Só que ela escutou gritos vindo de fora e era a voz do seu marido. Ela se sentiu aliviada, correu, empurrou a mesa, abriu a porta e, em meio às lágrimas, ela começou a contar desesperada o que havia acontecido e como que Elizabeth ainda não havia voltado. Óbvio, os homens pegaram lanternas, armas e saíram em direção à tal nascente, aonde supostamente Elizabeth estava. E quando eles chegaram lá, eles avistaram Elizabeth caída de bruços. E em volta dela, uma poça de sangue. Ela estava sem vida. O seu marido, desesperado, correu em direção ao corpo da sua esposa, enquanto o outro correu para a cidade para chamar o legista. Elizabeth havia sido pisoteada até o último suspiro, porque haviam marcas grandes de casco por toda a parte, inclusive no seu corpo. O legista descartou a hipótese de um cavalo pelo tamanho das marcas. Sara insistia em dizer que era uma besta demoníaca, mas o legista não iria colocar uma tese sobrenatural no laudo da morte de uma pessoa. E sendo assim, ele registrou a morte de Elizabeth como desconhecida. Pouco tempo depois, a trágica história se espalhou pela fronteira do Arizona. E então surgiu a lenda do fantasma vermelho. Alguns consideravam tudo apenas um boato, mas ao longo dos anos seguintes, diversos campistas e viajantes relataram terem vivido algum tipo de experiência com a criatura vermelha. Às vezes, ela pisoteava todos os acampamentos ou então aterrorizava perseguindo pessoas por trilhas. Houve até quem tentou laçá-la, mas, segundo sua própria história, foi arrastada pela criatura e precisou soltar a corda. Quase uma década após a morte de Elizabeth, um fazendeiro do leste do Arizona avistou a figura em sua plantação de nabos. Ele fez o que todo homem do Arizona, eu acredito, faria. Pegou o rifle, mirou e atirou. A criatura desabou. E quando o homem se aproximou dela, ele descobriu que não se tratava de um ser demoníaco. Era um camelo muito sujo, só que o mais estranho, em sua cela havia um homem morto que estava preso e não se sabe por quanto tempo, mas tempo suficiente para partes do seu corpo entrar em decomposição. Aquele homem já não tinha os lábios, já não haviam globos oculares na órbita ocular, e isso explicava a aparência macabra descrita por Sara. Sem olhos, com um sorriso nauseante repleto de dentes à mostra. Ninguém jamais descobriu a identidade do morto, nem as circunstâncias exatas que levaram à sua morte. No entanto, tudo indicava que em algum momento ele caiu sem vida sob o dorso do camelo e permaneceu preso à cela enquanto o animal vagava desorientadamente. E foi assim que nasceu o mito do fantasma vermelho. Não um demônio, mas um camelo desgovernado carregando um cadáver. Hoje, essa história ainda repercute no Arizona, onde existe até mesmo uma estátua de camelo na pequena cidade de Quartzsite, em homenagem a essa bizarra lenda local, que não se tratava nada mais nada menos do que um camelo que fugiu e por algum motivo havia um homem morto em sua cela.
Muito obrigado por acompanhar até o final. Conte nos comentários o que você achou do episódio de hoje. E lembre-se de que temos muitas outras histórias macabras e misteriosas para você desvendar aqui no canal. Se você quiser uma recomendação de qual vídeo assistir em seguida, aqui estão 2 ótimas opções. Até a próxima. Tchau.